Olá, está no ar o primeiro episódio do Plenário, um podcast de conversas francas com quem ocupa ou disputa espaços de poder, espaços de liderança, espaços de ativismo. Aqui, o microfone, ele é de escuta. Nosso compromisso é com a clareza e com a inteligência de quem fala aqui conosco e, principalmente, com a inteligência de quem nos escuta. Ao longo dos episódios, nós vamos receber pessoas que tomam decisões que afetam a vida pública e também aquelas pessoas que não estão ocupando espaços de poder, mas lutam por transformações sociais, econômicas, políticas. Gente que governa, que legisla, que articula, que executa. Vamos ouvir o que elas pensam sobre gestão, sobre política, sobre decisões difíceis, sobre prioridades. Mas também nós somos todos ouvidos para o cidadão, gente como você e eu, que vota, que elege, que toma parte ali numa pequena porção da história, mas que também é impactado de maneira positiva ou negativa pelas decisões de quem ocupa o poder, de quem está ali coordenando as leis. O plenário nasce em Rondônia, mas ele fala com o Brasil. Porque o que acontece fora dos grandes centros, também precisa ser contado. Eu sou Josi Gonçalves e na estreia do plenário eu recebo aqui a ex-magistrada, ex-candidata à Prefeitura de Porto Velho e que hoje ocupa uma das principais pastas da gestão Léo Moraes aqui em Porto Velho, Elma Torinho. A conversa começa agora. Seja bem-vindo ao plenário. Hoje o plenário recebe uma mulher que é de uma das famílias mais tradicionais e respeitadas de Rondônia, a família Tourinho. Ela foi e é juíza, né? Continua sendo juíza por mais de 2 décadas. Ela esteve ali no ofício por mais de 2 décadas, 25 anos na verdade. Subiu degrau por degrau no Judiciário de Rondônia. Presidiu a Associação dos Magistrados por 2 vezes. Aliás, foi a primeira mulher a fazer isso. Enfrentou as duras rotinas da Vara da Infância e da Juventude. Em 2024, trocou a toga pelas urnas, candidatou-se à Prefeitura de Porto Velho, fez barulho, incomodou, cresceu muito na opinião pública, arrastou com ela 24.481 votos, quase 10% do eleitorado porto-velhense, e hoje Elma Torinho é responsável por uma das pastas mais importantes da administração municipal, que é a Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos. Secretária, isso é parte do que está disposto na internet sobre a senhora, que eu andei pescando lá. Mas quem é a Elma Torinho que as pessoas não conhecem? Elma Torinho é brasileira, rondoniense de coração, porque não nasci aqui, nasci em Belém. Quando meu pai foi estudar lá, porque não tinha universidade em Porto Velho, foi ele quem trouxe a Uni para nós, foi o primeiro reitor também. A gente tem muitos primeiros na família, assim, quem fez pela primeira vez alguma coisa. Sou rondoniense de coração, sou mãe do Lucas, que tem 21 anos, um menino querido, solidário, amoroso, de 1,93 m. Sou casada com Márcio, um delegado da Polícia Federal, que muito me honra, uma das pessoas mais honestas que eu conheço. Sou amiga de muita gente, sou parceira de muita gente, sou colega de outras tantas pessoas e sou uma romântica ingênua incorrigível. O que significa isso? Que eu não desisto, que eu acredito nessa terra bendita que nos deu tanto, nos deu tantas bênçãos e que eu tenho absoluta certeza que vai se tornar referência para o país em muito pouco tempo. Olha aí, é uma história muito bonita. Recentemente, a senhora virou alvo aí de um vídeo publicado por um vereador
que questionou um contrato firmado entre a Prefeitura de Porto Velho e a empresa Platô Engenharia, num contrato aí em torno de 35 milhões. Ele chegou a pedir seu afastamento sob a alegação de que o projeto teria sido superfaturado. A senhora respondeu, como é do seu estilo, calma, voz firme e irônica. Disse que não tem o que esconder, que não tem rabo preso, que não deve nada a ninguém e que a SGP ela não tem papel direto nas contratações e também nas cotações de preços. A senhora pode explicar essa celeuma e dizer qual é exatamente o papel da sua secretaria nesse tipo de processo? Posso. Eu gostaria de explicar genericamente, porque essa questão para mim já está superada. Eu me posicionei no momento que eu achei devido. Eu tenho uma honra que não foi construída de hoje, é construída ao longo de décadas. A honra da minha família, eu não sou só eu sou uma Tourinho, membro de uma família, como você disse no início, tradicional, e, portanto, eu não posso ser ofendida. Então, me posicionei, isso para mim ficou para trás. Essa semana, nós temos uma ação que vamos propor na Justiça, a Justiça vai decidir. E, claro que quando você move uma ação, você pode ganhar ou perder, mas no momento é aquilo que você acha que é o certo. E eu sempre faço o que é certo, o que eu acho que é certo. Então, meu compromisso é com isso, o que é certo. Na verdade, as contratações, elas são feitas pelos gestores das pastas. Então, vamos supor, uma secretaria qualquer decide comprar um produto. Esse produto, como eu dei exemplo ali, uma camisa. Quanto custa uma camisa de algodão? Se eu perguntar a você, Josi, ou perguntar a quem está nos acompanhando, a pessoa vai falar, depende. Pode ser uma camisa vendida numa loja de departamento a R$10, ou pode ser uma camisa com fio peruano, que custa quanto? De uma marca, né, de luxo, R$3.000, R$5.000. Então, os preços são muito variáveis conforme a qualidade do item. Daí, porque quando você compara de uma maneira superficial, isso com isso, não é uma comparação correta, penso eu. É uma comparação apelativa, populista, não é uma comparação correta. Segunda coisa que impacta num preço. Por exemplo, eu vi ali fora canecas. Se eu vou ali numa loja grande que a gente tem aqui, eu não vou falar o nome da loja para não fazer propaganda gratuita. Mas a gente sabe que tem lojas que vendem preços muito baratos. Eu compro uma caneca qualquer por R$20. É um preço médio de uma caneca. Eu sou dona de casa, eu compro muito. Ainda há pouco eu estava num local público, uma pessoa não me reconheceu. Depois passou um tempão, alguém falou, ela falou, poxa, eu fui sua eleitora, a senhora é diferente, as pessoas não me reconhecem em mercado, em feira. E eu vou nesses lugares, sou dona de casa, enfim, sou igual a todo mundo, tomo banho, né, vou dormir, enfim. Se eu compro essa caneca a R$20, e aí eu vou fazer uma personalização dessa caneca, ela já aumenta aqui na cidade para 55. Por que eu sei disso? Porque eu fiz um desafio com os meus servidores na última semana, um desafio voluntário, participou quem quis, e o vencedor ganhava uma caneca personalizada. E eu liguei numa loja, que fica ali na esquina, também não vou falar o nome, você está na Catedral, quando você desce sentido 7 de setembro, tem uma loja que faz essas impressões. Eu liguei lá e falei assim, olha, eu quero comprar uma caneca e levar aí para vocês só imprimirem. Não me aconselharam. Eles falaram, olha, melhor a senhora comprar a nossa, porque ela tem uma resina especial, que ela não vai desbotar, etc. Uma caneca saiu de 25 para 55. Então, quando eu tenho um item que é personalizado, isso acresce. De novo, como é que eu vou comparar um item que tem ali uma personalização da prefeitura com um item que não tem essa personalização, que é produzido em grande escala, made em China, né? Ou China, como preferirem, grande escala, que vende para lojas no país inteiro. A segunda coisa que impacta. A terceira coisa que impacta é o frete, é a entrega. Se você vai numa loja e compra à vista, é um valor. Se você compra, o poder público compra de uma empresa, normalmente essa empresa recebe com 30 dias ou com 60, enfim, e te entrega lá no teu local que você pediu. Também tem essa questão do transporte. Então, são vários itens que impactam. Para eu dizer se alguma coisa está superfaturada ou não, eu tenho que ter critérios técnicos e objetivos. Não aquele que eu quero pessoalmente,
não aquele que eu quero atacar, não aquele que eu acho. Eu não gosto de achismo, eu acho que quanto mais você é técnico e leal e honesto e age com a verdade, mais você tem chance de acertar. Então, todos esses itens passam por vários critérios. Na minha superintendência, eu não faço contratação, eu não faço cotação, eu analiso aspectos qualitativos, quantitativos e de economicidade baseado nisso. Olha, qual é a qualidade? Uma nutricionista que indicou uma proteína. Então, o que está escrito lá? Uma carne moída de segunda. Foi uma carne moída de segunda que foi cotada? Foi. Qual é a quantidade? São 300 gramas, por exemplo, por pessoa. 300 gramas multiplicado por quantas pessoas? E a economicidade, as cotações que já aparecem para mim. Então, foi cotado, por exemplo, em Banco Nacional de Preços. Está lá o valor. Aquele valor, vezes a quantidade daquele item cuja qualidade foi indicada, é X. É isso que eu faço. Então, se houver alguma impropriedade, existem os órgãos de controle para isso e ainda assim tem gestores que discordam dessas análises e fazem as suas defesas, né? Nós tivemos, por exemplo, o ex-prefeito, ele sim, ex-prefeito, né, que discordou em vários momentos diferentes do Tribunal de Contas daqui do Estado. O que vai acontecer com ele? Não sei, não me compete, não me diz respeito e não me interessa. É cada um que faça a sua defesa. Mas ele discordou. Então, não sou eu, não é você, não é outra pessoa que vai dizer que uma contratação está certa ou está errada, sem que tenha toda essa aferição de questões objetivas, submetida a órgãos de controles que vão fazer análise. E ainda assim, se estiver errada, existe justificativas. Por exemplo, eu penso assim, Deus não erra, nem Jesus Cristo. Eu vim para cá, eu estava dirigindo e entrei numa faixa e alguém buzinou. Eu acho que eu fiz errado, porque eu entrei muito rápido, sem dar o espaço, né, ali de distância. Eu errei. Se eu errar, existem argumentos. Olha, errei porque quis, errei por culpa, errei por falta de atenção, né? Não nos cabe. Imagina a gente se colocar numa posição de julgador de maneira antecipada ou de maneira afoita. Eu penso que isso é indevido. Essa questão traz à tona uma coisa importante. A senhora considera que muitas vezes a confusão sempre sobre quem faz o quê na estrutura pública e que parte dessas críticas talvez venha da ignorância, por assim dizer, de como funciona a administração pública, ou enxerga também aí uma disputa política? Eu acho que, falando genericamente de novo, como eu disse, né, o evento pontual, para mim, já ficou para trás. Eu trato as pessoas com urbanidade, porque eu respeito sempre cargos, né? Claro que tem pessoas que a gente tem admiração também pela pessoa. Isso é ideal, quando a gente tem respeito pelo cargo e admira as pessoas. Mas, no mínimo, a gente tem que ter respeito pelo cargo. Daí porque ofensas não são cabíveis, em nenhum aspecto. Você veja quantos servidores reclamam que estão trabalhando nos seus locais ali de atuação e chegam e são desrespeitados, enfim. Isso é muito ruim para a população. Não é ruim só para A ou para B, é ruim para a população, isso atrapalha o serviço. Cada documento que chega, você para o teu trabalho, tem que responder. Eu acho que ignorância, existem dois tipos de ignorância. Aquela que você desconhece, porque você não estudou como deveria e às vezes não quer estudar. Tem coisa que é simples. Por exemplo, tem informação que está no portal da transparência da prefeitura. Ainda há pouco eu mostrava para você a economia que nós fizemos em combustível, que a própria prefeitura divulgou a critério ali exemplificativo 10 milhões, mas que a gente economizou agora no primeiro semestre muito mais, com medidas corretivas de orientação, de fiscalização, se comparado a 2024. E olha que agora esse ano a gente tem o combustível mais caro. Tem alguns casos que a gente vai gastar proporcionalmente muito menos que 2023. Imagina o preço do combustível há 2 anos, né? Então, existe aquela ignorância
que é porque você não sabe, e existe aquela ignorância porque você quer ser mal educado mesmo, né? Eu acho que isso é um fator. As disputas políticas existem bastante, e ano que vem serão piores, o que, de novo, é ruim principalmente para a população, porque quem perde com disputa política é quem está lá na ponta, que nem quer saber de briga política. A pessoa quer saber do que chega para ela, do serviço, da entrega. Nós fomos hoje na inauguração do Centro de Especialidades Dr. Rafael Vaz e Silva, um local que fazia 100 atendimentos por dia, vai fazer 400. Um local que não tinha raio-x, passou a ter. Um local que tem 8 consultórios de um lado, 7 do outro, 15 consultórios, vários pediatras, teremos especialidades, teremos consultórios com banheiro interno. Imagina para alguém que vai fazer um exame preventivo, ter ali um banheiro que ela possa se trocar. Faz toda a diferença. Dignidade, respeito às pessoas. Então tá lá, eu vi farmácia, as pessoas fazem coleta já agora nesse local, vai ter o resultado, já vai sair com remédio. Se você entrar, convido vocês a entrarem lá no Mato Grosso, né, que chamam Mato Grosso. Convido vocês a entrarem na Policlínica agora, uma clínica de especialidades, Dr. Rafael Vaz e Silva. Isso é entrega, todos os dias tem entregas. Sobre essa questão do combustível, eu quero tratar daqui a pouquinho no próximo bloco. E antes de a gente chamar o próximo bloco, eu gostaria só de fazer uma última pergunta para esse bloco agora. Eu sei que esse assunto do vídeo está superado, mas seu vídeo, ele viralizou. Todo mundo pergunta, você viu o vídeo da juíza? Viralizou. Algumas pessoas aplaudiram, teve gente que criticou, que acha que houve excesso. E eu gostaria de saber uma coisa, o que a senhora acha que esse episódio ele revela sobre o lugar das mulheres em cargos de poder? Especialmente quando se recusam a baixar a cabeça, que é uma postura que a senhora sempre tem. Se fosse um homem, diria, olha, bateu firme. A mulher sofre um tipo de julgamento. Como a senhora encara esse julgamento? Eu não esperava que viralizasse. Aliás, se vocês virem nas redes sociais, eu acho que 95% dos vídeos que viralizam, ninguém faz o vídeo achando assim, olha, ele vai viralizar. Lembra daquela questão da moça da passageira no avião? Sim. Que ela se recusou, viralizou. Ninguém pensa assim, vai viralizar. O que eu pensei? Eu estava trabalhando, muitas pessoas mandaram, meu telefone não parava, e eu estava numa atividade muito importante. Aliás, falaram por que eu faço despachos fora do horário, né? É incrível isso. Eu fiz a vida inteira trabalho na justiça fora de horário. E que bom que eu faço fora do horário, que as coisas não atrasam. Não vai demorar as coisas na minha mesa, as coisas vão entrar e os despachos serão feitos rapidamente. Porque toda vez que há um atraso, de novo, é a população que sofre. Eu poderia ir lá dormir, eu estava trabalhando à noite. Eu pensei, eu não vou interromper meu trabalho e vou fazer amanhã de manhã. Quando eu levantei, eu fiz o vídeo e saí. Então não teve edição, assim, de colocar luz, tal. Dá para ver até que ele está com uma iluminação ruim, contra o sol, assim que dizem, ficou meio escuro, né? Eu acho que a gente tem que ter posicionamento e coerência. Até porque, em alguns casos, meu nome foi citado algumas vezes e eu não respondi, porque eu entendi que não era comigo e ali eu estava sendo citada como algo ilustrativo. Mas no momento que há uma ofensa grave, eu penso que se você não responde, você está consentindo, né? E eu poderia mover a ação ou responder. Eu decidi fazer as duas, porque tem pessoas que eu respondo na justiça. Falo, olha, você fez isso, você vai se entender com a justiça. E, de novo, claro que toda vez que você move uma ação, você quer ganhar, né? Mas se a justiça entender que não é o caso de Vitória, eu acho que a gente deve utilizar todos os meios de representação, daqueles servidores que são ofendidos, de representação nos órgãos próprios, de propositura de ação. Porque as pessoas, nenhum direito, Josi, é absoluto. Nenhum direito.
Liberdade de expressão não é um direito absoluto, direito à vida não é um direito absoluto, direito à privacidade não é um direito absoluto. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você tem o direito à vida, mas se uma pessoa te agredir, você pode agir em legítima defesa. Então, nenhum direito é absoluto. Portanto, aquilo que você tem o direito de fazer, ele encontra certos limites. E se você ultrapassa esses limites, eu penso que tem que ter alguma resposta ao nível administrativo ou judicial ou até de posicionamento nas redes sociais. E quanto ao fato de algumas pessoas não terem gostado, de novo, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Mas o que eu percebo? Que algumas pessoas ligadas a políticos, que inclusive já estão preocupados com 2026, porque eu sou uma ameaça a muita gente. Aliás, dizem que tem pesquisa aí rodando, né? E para baterem em mim, eu acho que eu estou incomodando de alguma forma, né? Porque, como dizem, ninguém bate em quem já está derrotado, né? Ou seja, é provável que batam mais até. Eu não sou ingênua nesse ponto de achar que eu vou ficar sem ser atacada porque eu incomodo muita gente. Eu sei disso. Mas, de um modo geral, se você vir os comentários lá na rede social, o nível de compartilhamento, tirando aquelas pessoas que você vai lá e vê que é assessor de alguém, né, que é do site, que é vinculado a alguém, que, enfim, tirando essas pessoas, o que é natural, os demais falaram, olha, fez bem, deveria ter se posicionado, aguentou muito, a gente precisa de pessoas mais firmes. Teve comentários, assim, muito incisivos e muito emocionantes. Alguns que me tocaram profundamente, que eu nem imaginava que poderia chegar naquele nível de integração e interação. Perfeito, obrigada. Olha só, a gente vai dar uma breve pausa, aquela pausa para você tomar um cafezinho, tomar uma água, ir ao banheiro. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o podcast Plenário. Eu sou Josi Gonçalves e entrevisto a Superintendente de Gestão de Gastos Públicos, doutora Elma Tourinho. A senhora foi juíza por mais de 20 anos, como a gente falou, né? Enfrentou casos delicados, especialmente na área de infância e juventude. Como essa vivência no judiciário moldou a senhora para a administração pública, por exemplo? Eu acho que o judiciário me deu muita humanidade. Claro que cada pessoa tem o seu contato, a sua experiência de vida, traz os seus valores, as suas crenças, mas não é fácil todos os dias você ir trabalhar e você deparar com tudo aquilo que não dá certo lá fora e que as pessoas têm que vir pedir a você porque faltou responsabilidade, faltou empenho, faltou comprometimento de algumas pessoas. Por exemplo, nós estamos agora com os casos muito emblemáticos do INSS. Por que aquelas pessoas que vão 5 horas da manhã para uma fila têm que ter ainda a paciência, a disposição, muitas vezes idosos, mãe solo, etc., para ir até a justiça buscar um direito que é seu? Isso é algo que dói muito na pessoa do juiz, quando ele vê alguém que está ali que não precisava. Porque se alguém tivesse feito algo antes, não faria a pessoa chegar até a justiça. Te dou um exemplo. É uma questão de remédio. Alguém que não vai à justiça porque ela quer, não vai a um posto de saúde porque ela quer, e ela chega ali, não tem o remédio que ela necessita e ela tem que ir à justiça porque falta em tudo quanto é lugar. Nossa justiça é a pior do país. É muito vergonhoso para nós, falta muita dignidade, falta muito respeito a gente ser o pior de 27 entidades federativas. Sabe, isso é uma coisa que dói em qualquer ser humano com coração. Algumas pessoas ignoram isso, falam da boca para fora. Mas você vê pessoas todos os dias que às vezes não têm o dinheiro para ir até ali, para o ônibus, e ter que pedir, e algumas que olham para você e falam, tá aqui para mim é algo que eu me sinto humilhado.
E é verdade isso. Então, isso vai moldando a gente todos os dias. Porque você vai vendo que as pessoas não precisam, inclusive, de muito, Josi. As pessoas, elas querem o básico. Ninguém vai lá para ter uma operação da vesícula numa clínica de luxo que seja oferecida, refeição, igual Einstein, que você pode escolher qual é o cardápio que você vai comer. Elas querem que a cirurgia da vesícula seja feita a tempo de não estourar aquilo e complicar ainda mais a vida dela. Então, eu acho que o judiciário, a profissão do juiz, ele te traz muita humanidade. E a campanha me trouxe mais ainda, porque antes eu via as pessoas como você está aqui na minha frente, ou no fórum, ou nas operações fora do fórum, né? Na justiça rápida, na justiça itinerante, em viagem aí pelo rio, em barco, aquela coisa que a gente ia, né? De muitos dias, enfim. Mas você entrar na casa das pessoas, com a permissão delas, e elas te oferecerem aquilo que elas têm, é algo que comove bastante. Interessante. O que mais surpreendeu a senhora ao sair da toga e ir para a esfera, entrar diretamente na gestão pública municipal, né? O que mudou no ritmo de tomada de decisão? Me deu uma sensação de pertencimento muito maior e de que aquele processo decisório que eu poderia executar, ele teria muito mais amplitude. Como eu falei, quando você está na justiça, você decide para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Agora, quando você inaugura um centro de especialidades como você fez hoje, que você vai impactar, ao invés de 100 pessoas, 400, você faz a diferença na vida só naquele local de 300 pessoas a mais. Então, isso é o que melhor pode ter para uma pessoa que quer dar sua contribuição no mundo, que quer fazer a diferença. É o lado bom da política. Muita gente não gosta da política e não quer nem ouvir político. Mas o que as pessoas não gostam é dos maus políticos e da política partidária. Mas a política, ela faz parte da nossa vida. Você comprar um café no mercado que subiu bastante, é política. Você pagar o transporte público, é política. Faltar o ovo e disparar também o valor, não ter escola, não ter vaga no hospital, não ter remédio, tudo isso é política. Saneamento básico, segurança pública, tudo isso é política. Então, a gente goste ou não, a política faz parte da nossa vida. O ideal é que a gente entenda cada vez mais, né? Tenha votos conscientes para evitar a perpetuação de pessoas que não são comprometidas com o poder público, com a população, e sim só com populismo, né? Com mal feito, enfim, como esses casos de corrupção que a gente vê no país inteiro. É interessante observar a sua atuação como uma mulher política. Não conheço a sua atuação como magistrada, mas é impressionante como a senhora se empoderou, né? E foi uma mulher que fez toda a diferença na campanha e que agora, na sua pasta, eu estava observando, enquanto a senhora mostrava ali os indicadores do consumo de combustível, né? A redução que foi brutal. É brutal você ver, você está no meio do ano, ver que foram gastos 2 milhões de litros de combustíveis, acho 2 milhões de litros ou de reais? De reais. De reais, 2 milhões de reais. E quando no ano anterior, quando findou o ano, estava em 11, 12 milhões. Supondo que, se você está na metade do ano, você gastou 2 milhões, então até outro terminar o ano, são mais 6 meses, você vai gastar 4 milhões. Então, temos aí um acréscimo de 6, 7 milhões a mais. Que mágica você fez? Sua equipe é técnica? Como é isso? Não é mágica, é o compromisso com a boa gestão, com regras de compliance, com aquilo que as pessoas acham que caiu no meu colo. Olha, ela foi magistrada há 25 anos, mas eu trabalho há 38 anos, agora 39 anos. Eu estudo gestão há muito tempo. Eu fui para dentro de uma função no Tribunal de Justiça que eu cuidava de precatórios, que eu tinha uma noção muito aprofundada de toda a parte orçamentária dos 52 municípios. Eu conheço
os 52 municípios. E ali, vendo essa questão da parte orçamentária, como é que os municípios poderiam, e não só o municípios, o Estado e as autarquias, como eles poderiam pagar a sua dívida, ali eu me aprofundei mais ainda. Na função de juiz auxiliar, eu acabei tomando condutas que também impactaram no aspecto da gestão. Foi o ano que a gente se tornou diamante, não perdeu mais 6 anos. E engraçado que ainda há pouco, Josi, você falava da questão do desmerecimento, né? Como é difícil ver uma mulher, às vezes, em posição de comando. Ainda mais se você nunca teve essa referência. Parece até uma coisa, para alguns, afrontosa. Eu lembro que durante uma sabatina, você como jornalista, você precisa ser imparcial. Você gosta ou não de um candidato, você tem que tratar todos iguais. E terminou uma sabatina, eu não fui inquirida sobre uma situação. Em seguida, teve a continuação com outros comentaristas, e esses comentaristas acabaram fazendo muitas considerações para o entrevistador, né? Uma coisa ali, olha, a doutora Elma colocou no bolso, tal. Não, eu não falei nada, quem falou foram os comentaristas. E aí, de repente, solta uma pérola, o comentarista solta uma pérola assim, ela nunca foi gestora? E não sei o que lá, quando deveria ter feito arguição para eu me posicionar no momento da minha. Se você acha que alguém não é gestor, aliás, todo prefeito é prefeito pela primeira vez, né? Mas se acha que você não é gestor, deveria ter perguntado a mim. E isso também é uma ignorância, ou a ignorância da má-fé ou a ignorância por não saber, porque um juiz administra muita coisa. Nós somos juízes administradores do fórum. Nós somos juízes administradores de cartórios extrajudiciais, nós somos juízes administradores de presídios. Nessa condição de juiz auxiliar, eu administrei essa questão toda dos precatórios, conheci orçamentos. Então, no dia a dia, o juiz administra muito e estuda vários assuntos diferentes. A gente tem um brocardo latino que diz que o juiz é o perito dos peritos. Por quê? Porque eu não posso me negar a julgar um assunto de medicina porque eu não sou médica. Então, vai chegar assunto de medicina, de engenharia, de enfermagem, de todas as profissões. E você tem que estudar os assuntos além do aspecto técnico-jurídico para que você possa fazer um julgamento justo. Então, o juiz é alguém muito preparado. A gente não chega ali à toa. Na verdade, você não cai de paraquedas, há um fio condutor que levou você até ali. Toda uma trajetória de muitos anos, de estudo muito sério, de preparação, de aprovação em diversos campos. Faz umas 2 semanas eu fui entrevistada no podcast por uma entidade que trata de assunto de saúde mental. E aí falou, como é que é a saúde mental de um juiz? Alguém que vai julgar um outro ser humano, nas coisas mais caras à pessoa, que é vida, liberdade, bens. Você tem que ter um equilíbrio muito grande. Então, são várias etapas que nós somos sabatinados e aprovados. Daí porque eu também não concordo quando houve uma menção assim, doutora Elma foi rejeitada nas urnas. Primeiro que eu tive 24.481 votos de pessoas que confiaram em mim, a quem eu muito agradeço a confiança. Segundo, que muitas pessoas falaram para mim o seguinte, se a senhora não tivesse entrado na disputa, nós não teríamos segundo turno. Então, será mesmo que eu saí rejeitada? Eu não acho. A senhora encontrou contratos frágeis ou gargalos na sua pasta quando a senhora assumiu? Eu não sei se o termo seriam contratos frágeis, porque, veja só, quando você faz a análise formal. Então, vou dar um exemplo bem fácil, até voltando a essa questão dessas polêmicas todas. Vamos supor que algum candidato tenha utilizado Caixa 2. Vamos supor que algum candidato tenha sido financiado por pessoas desonestas. Vamos supor que um candidato tenha comprado votos. Na prática, muitas pessoas sabem disso. Quem estava ali no bairro distante, que viu a oferta, a pessoa sabe daquilo. Muitas pessoas não denunciam por vários motivos.
porque quem vende o voto também comete crime. Eu acho que é uma coisa que o Congresso precisa pensar no futuro, como uma espécie de delação, perdão, porque quem vai denunciar se a pessoa vai ser implicada? Porque não quer se envolver, porque tem medo, uma série de motivos. Então, se formalmente alguém presta contas para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral aprova, a Justiça Eleitoral está errada? Ela não está errada. Ela vai aprovar aquilo que formalmente foi apresentado para ela. Se depois descobrir que houve algo indevido, aí sim é possível, existem mecanismos para coibir, para tornar as pessoas inelegíveis, para caçar mandatos. Quantas vezes a gente vê isso no país inteiro? O que eu estou querendo dizer de maneira genérica é que existem procedimentos corretos e o sistema processual brasileiro presume boa-fé. Eu não posso pegar um documento na minha frente e falar assim, nossa senhora, isso aqui está cheirando muito mal. Eu tenho que analisar requisitos, aspectos formais, aspectos legais. Ele está correto? Eu mando para frente. Ah, ele não está correto? Eu mando fazer ajustes, como fiz em vários procedimentos esse ano. Voltaram para ajustes. Tem procedimentos que vieram da gestão passada e que nós já mandamos, inclusive, para órgãos de controle, porque entendi que estavam com inconsistências e irregularidades. Depois pode ser que os órgãos de controle falem, não, doutora Elma está correta, realmente esse apontamento aqui está equivocado, etc. Não, doutora Elma, não acho que precisa desse nível de exigência, então é um procedimento que estava regular. Então, são vários aspectos que são analisados, e aí, para dizer nesse primeiro momento, assim, sobre inconsistências, eu acho que seria leviano da minha parte. A gente tem que ser justo o tempo todo, independentemente se você gosta ou não gosta das pessoas. Se você não tiver condições de ser justo na tua atividade, é melhor você ir fazer outra coisa. A senhora teve alguma dificuldade para adotar controles mais rígidos na sua pasta? Nenhuma. Eu acho bacana como as pessoas têm respeito à minha pessoa, talvez por todo esse histórico que, como eu disse, a gente não constrói da noite para o dia. Eu nunca fui contestada em absolutamente nada que eu fiz. Se alguém falar, fala em outro local, fora, e não chega aos meus ouvidos. Eu nunca recebi um telefonema do prefeito para falar assim, faça isso ou faça aquilo, e ele é meu chefe hoje. Cada um sabe o seu lugar, e hoje eu tenho um chefe e o respeito profundamente. Ele exerce um cargo legítimo, foi eleito para isso. Tem gente que às vezes fala para mim, até em questão de evento, assim, doutora Elma, né, eu fui sua eleitora, que pena. Eu falo, não tenha. A gente tem que ter o compromisso em fazer sempre o melhor. Eu fiz o meu melhor na campanha. E se não deu certo, eu entendo que não era vontade de Deus que naquele momento eu estivesse ali. Então, meu coração está limpo profundamente. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Por falar nisso, pegando aí o gancho, o que responder para aquelas pessoas que questionam a senhora, está no partido, e de repente está fazendo parte, saiu daquele partido, está fazendo parte de uma outra equipe, de um outro partido, de um prefeito que foi seu adversário político na eleição. Como é que funciona isso? Ele foi meu adversário, mas não era meu inimigo. Não sei se vocês lembram, quando eu fiz algumas publicações, inclusive, eu falei, olha, esse aqui é bem intencionado, né? Enfim, eu tive algumas manifestações porque não tem nada, até a data de hoje, que eu entenda que desabone ele. Então, eu não tenho por que não confiar na gestão. Aliás, eu estava num pit stop, e esse programa vai ao ar no dia de outro pit stop. Eu vou estar no outro pit stop, acho que na Guaporé, salvo engano, no sábado. E eu estava no pit stop e alguém passou, a janela estava levantada, e eu fiz assim, baixou. Depois que eu fiz assim, baixou. E aí o motorista olhou para mim e falou assim, eu votei na senhora porque eu não queria votar em ninguém que já estava aí muito tempo. E agora a senhora está lá no governo, está trabalhando para o Léo, né? Aí eu falei assim, eu não estou trabalhando para o Léo, estou trabalhando para você. Eu sou servidora da prefeitura hoje e eu trabalho para a população. O prefeito é meu chefe. O dia que eu entender que eu não contribuo mais,
eu saio de cabeça erguida, torcendo pela prefeitura dele. E o dia que ele entender que eu também não devo continuar, ele conversa comigo e eu saio da mesma forma. É muito bom a gente ter a consciência tranquila, não estar ali pelo salário, ainda que o salário seja importante e seja meritório e seja honesto. Aliás, num comentário eu ouvi assim, eu comprei minhas coisas com meu dinheiro, não com dinheiro de cargo público. Gente, eu fiquei chocada com isso. Cargo público é honroso. Servidor público ganha o salário de maneira honrosa. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da Justiça de Rondônia há 25 anos, de ter trabalhado mais 5 anos para o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eu assessorei 2 grandes juristas, de estar agora na prefeitura. Isso é um mérito meu. E ninguém me indicou para esse cargo como quiseram sugerir. Você falou ainda há pouco, né? Estava no MDB, saí do MDB. Pode ser que eu ingresse em outro partido, pode ser que eu ingresse. Pode ser que não. Pode ser que eu concorra, pode ser que eu concorra, pode ser que não. Se eu, por exemplo, for para outra função e eu me identificar e me realizar e sair da cama todos os dias motivada, como eu tenho saído, eu não vou entrar numa outra competição em 2026. Então, eu vou fazer aquilo que eu acho melhor para mim e para a população de Rondônia. Vamos falar de futuro daqui a pouquinho? Vamos. Olha só, a gente vai para um breve intervalo. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. O plenário está de volta. Eu sou Josi Gonçalves e recebo aqui hoje a doutora Elma Torinho. Aliás, eu quero fazer uma correção. No começo do programa eu falei ex-magistrada. Ela me corrigiu e falou, não existe ex-magistrado quando você se aposenta. Só quando pede exoneração, não é isso, doutora? Ou você é aposentado porque você perde o cargo, não Exato. Foi o meu caso. Eu entrei Ela pela continua porta juíza. da frente, saí pela porta da frente, fui recomendada no estágio probatório, diferente de outras pessoas que foram contra-recomendados e que se colocaram numa posição de também me ofender. Mas isso a justiça também vai decidir. O seu nome já aparece em bastidores políticos para uma nova candidatura, né? A gente até já conversou, já mencionou isso aqui nessa entrevista. Isso faz sentido para a senhora hoje ou ainda é uma coisa que não se deve mencionar, falar muito sobre isso, mensurar essa situação? Não, eu não me importo que as pessoas falem. As pessoas, inclusive, têm perguntado muito para mim. Hoje, nessa inauguração, assim, quase 20 pessoas me abordaram, umas incentivando, outras contextualizando, outras dando conselho. Eu acho bacana isso, que todo mundo hoje em dia entende tanto de política, né, que as pessoas, inclusive, te aconselham. O que eu penso, Josi, eu sou uma pessoa prudente, cautelosa. Eu preciso analisar muita coisa. Eu preciso, inclusive, saber da população. Se a população quer uma pessoa como eu, porque eu sou muito independente, né? E ser independente tem um preço. Quando você é independente, você é atacada de todos os lados, inclusive, né? Então, eu preciso analisar muita coisa para saber o que eu vou fazer do futuro. Por hora, o que eu tenho feito? Eu tenho os 2 pés no presente. Eu acho que é assim, quando você está muito no futuro, você é muito ansioso. E quando você está muito no passado, você é muito saudosista, quase depressivo. Eu não tenho pé nem no passado, eu respeito o passado como constituição da minha história e penso no futuro porque eu faço planos a longo prazo, a médio prazo, por exemplo. Eu preciso retomar meus estudos de gestão. A gente não pode parar de estudar nunca. Eu tenho estudado muito esporadicamente porque não sobra tempo. Eu quero voltar a esse estudo. Mas eu não fico assim, olha, eu preciso fazer isso, tal. Brincam até comigo, falam assim, doutora, a senhora como política é uma ótima juíza. Porque eu saio, por exemplo, eu saí daqui num final de semana que tinha um arraial da prefeitura, que ia ter 10 mil pessoas circulando para viajar para Cabixi para dar uma palestra para mulheres, que eu pensei que era importante, que eram 300 pessoas. Viajei 15 horas para ir,
15 horas para voltar. E na volta eu ainda fiquei parada ali naquela ponte do Candeias 2 horas, né? Enfim, com todo o sofrimento que aquilo representa. Se eu fosse política tradicional, eu falaria assim, não vou fazer uma palestra num local tão distante, eu vou ficar aqui, que tem 10 mil pessoas que eu vou lá no evento da prefeitura, sou convidada pelo prefeito, mas mesmo que não fosse um local público, poderia ir. Mas eu achei importante estar com aquelas mulheres, as 300 mulheres que foram lá me ouvir. Mas digamos que a eleição já estivesse se aproximando, que o seu nome, como está sendo cotado, né, a senhora tivesse essa resposta das ruas, né, a senhora concorreria a deputada federal, a deputada estadual? O que a gente veria? Eu acho que um caminho natural para um juiz é um parlamento em Brasília, porque a nossa contribuição técnica é muito mais fácil de ser feita. Então, se um dia eu for pré-candidata, seria possivelmente em algo relacionado a isso. Mas, de fato, eu sou muito franca, acho que isso é até ruim para mim, porque acabo não sendo tão articulada, né, me expondo demais, mas o dia que eu decidir, que eu tomar uma decisão, todo mundo vai saber. Ótimo, eu quero que a senhora venha aqui no plenário dizer em primeiríssima mão. Tá bem. O que é mais difícil, disputar uma eleição ou sustentar uma política de controle de gastos dentro da máquina pública? O mais difícil é lidar com canalhas, com corruptos, com pessoas que o tempo todo querem usar do dinheiro público. Pessoas que o tempo todo não percebem que matam pessoas. Porque quando você deixa, por exemplo, um dinheiro ir para o ralo por uma corrupção, é uma vaga no hospital que não está sendo atendida, é o remédio que não está sendo comprado. Eu acho que isso do sistema ser tão comprometido, Josi, você vê esses escândalos que tem nas mídias, em nível nacional, que descobrem desvio de dinheiro, isso é o mais difícil para Euma Tourinho. Eu não me conformo com isso. E isso eu acho que é uma luta que a gente tem que ter diária. Porque eu poderia, depois de 38 anos de trabalho, ir morar num local de frente para o mar, né? Mas e o nosso compromisso social? E aquilo que a gente deve para essa terra? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso de devolver, de ajudar, de não entregar essa cidade. No início do ano passado, quando eu comecei a ver, eu participava de uma entrevista num canal televisivo, eu tinha um quadro que toda semana eu falava, e aí eu cheguei e todo mundo assim, já ganhou. Eu falei, que isso, a gente vai perder o controle da nossa cidade, a gente não pode entregar a nossa cidade. Aquilo foi me desesperando. Então eu acho que enquanto eu tiver esse fluido, no sentido de lutar por Porto Velho, por Rondônia, eu vou estar de pé. No momento que eu falar assim, eu não aguento mais, me venceram, aí eu vou fazer outras coisas, vou cuidar de neto. Não, acho que morar de frente para o mar, não, mas vou cuidar de netos, que eu espero já tê-los nesse momento. Viajar um pouco mais, que eu acho que eu viajei muito pouco na minha vida, dormi muito pouco, sempre dormi poucas horas, sempre muito preocupada, né? Talvez um dia chegue esse dia de eu desistir, mas não é hoje. Doutora Euma, eu adorei o nosso papo, foi muito bacana. Obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer a Josi, que foi editora-chefe no Alto Madeira, do meu saudoso jornal, do meu saudoso avô Euro Tourinho. Agradecer principalmente, Josi, por ter sido o primeiro episódio, uma honra para mim estrear esse podcast que eu espero que tenha muito sucesso. Abraço ao Paulo Andreoli, ao Rondônia ao Vivo e fiquem com Deus. Sucesso a todos vocês. Obrigada. Já deixo aqui o convite para voltar quando quiser, tá? O plenário e o Rondônia ao Vivo estão com as portas abertas para recebê-la. E olha só, o podcast plenário, ele será exibido todos os sábados. Você pode acompanhar pelas plataformas digitais, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, do Rondônia ao Vivo, né? Também do Voz da Terra, que é uma plataforma de jornalismo independente. O Rondônia ao Vivo é importante que se diga que é nosso apoiador, nosso parceiro nessa jornada.
Você pode acompanhar também pelas redes sociais do Voz da Terra e manter contato também conosco pelo nosso endereço eletrônico que está aí passando na sua tela. Eu agradeço muito a sua companhia, te espero no nosso próximo episódio. Até lá!